As noites eram as mais cruéis, não pela escuridão em si, mas pelo que ela trazia com ela, o som dos próprios pensamentos. Quando o mundo adormece e o silêncio cobre as montanhas como um véu pesado, não há inimigos a enfrentar. Só as memórias, só a voz interna que nunca para de sussurrar. Aquela voz, para o guarda, já não era mais um inimigo. Era uma companheira silenciosa, um espelho que não julgava, apenas lembrava. Você ainda está aqui, ela dizia. Eu sei. Ele respondia sem abrir a boca. As conversas mais profundas não têm som. Ninguém nunca soube o nome dele, mas ele lembrava cada letra, cada sílaba e os rostos que um dia o chamaram por esse nome. A esposa de olhos firmes, que o esperou até o último suspiro. Os dois filhos com risos como sinos e coragem nos olhos, todos perdidos. Não num único dia, mas em uma sequência cruel de ausências que se tornaram permanentes. Ele não ficou por vingança. Ficou porque prometeu a alguém, ou talvez a si mesmo. E quando se faz uma promessa a si mesmo, não há desculpas, não há fuga, só cumprimento ou fracasso. E o fracasso, ele já o conhecia bem demais. Naquela noite o céu estava limpo, mas o frio cortava como navalha. O chão estalava sob os próprios ossos. Mesmo assim, ele não se moveu. Apenas seus olhos se voltaram para o horizonte. Algo estava vindo, não um exército, nem uma fera. Era algo mais sutil. Um tremor leve na terra, um farfalhar estranho nas folhas secas, uma vibração antiga que ecoava direto nas entranhas. Ele conhecia esse sinal. Já o sentira antes, quando era jovem, quando defendia o portão com outros ao seu lado. Todos mortos agora. O que vinha, ele não sabia, mas sabia o que fazer. Ficou de pé. Os joelhos estalaram. A coluna protestou. Os músculos, esquecidos do que era se mexer, ameaçaram falhar. Mas ele não caiu. Nunca caiu. Com movimentos lentos, pegou o que restava de sua lança. Não era mais arma. Era símbolo de que a vigília continuava. O portão atrás dele tremia levemente. De dentro da floresta morta, sombras se moviam. Olhos espreitavam atentos. Criaturas que pertenciam a eras esquecidas. Seres que não conheciam piedade ou lógica, apenas instinto. Eles também se lembravam, não do homem, mas do que ele representava. Resistência, ordem, um limite que não podia ser cruzado impunemente. Durante anos, o guarda manteve o equilíbrio entre dois mundos, o das cinzas humanas e o das sombras antigas. Ele sabia que sua presença era mais do que carne. Era um pacto. E eles sabiam que atacá-lo seria quebrar esse pacto. Mas naquela noite havia algo diferente nos olhos das sombras. Fome, desespero, como se algo do outro lado do portão tivesse começado a apodrecer, a perder sua força. E ele sentiu. Pela primeira vez em décadas, uma dúvida sussurrou em sua mente. E se tudo isso for em vão? Ele respirou fundo. Uma única vez. Como se puxasse o ar não com os pulmões, mas com a alma, e respondeu, não importa, as sombras recuaram, não por medo, mas por respeito. O tipo de respeito que só se tem por quem não teme mais nada, nem a dor, nem a morte, nem o vazio. Aquela foi a noite em que o guarda soube que a vigília estava perto do fim, mas não naquele dia, ainda não. E então ele se sentou novamente aos pés do portão. Imóvel, inquebrável, como a própria rocha. Na manhã seguinte, o sol não nasceu. O céu apenas clareou o suficiente para mostrar a silhueta quebrada da muralha e o vulto imóvel diante do portão. Uma luz cinza, insípida, sem calor, como se até o próprio céu já houvesse desistido de brilhar para aquele lugar. O guarda estava ali, como sempre, mas havia algo novo no ar, um som ausente. O canto dos corvos havia cessado. O farfalhar das árvores mortas desapareceu. Até mesmo o vento, eterno acompanhante de sua solidão, silenciara. O mundo prendia a respiração. E foi nesse vácuo de sons que ele a ouviu.
uma voz, fraca, humana. Você ainda está aí. Ele não se virou de imediato, não por arrogância, mas por precaução. Vozes podiam ser armadilhas, podiam vir da floresta. Podiam ser sussurros do tempo, memórias travestidas de realidade. Mas essa era real. Quando se virou, viu uma mulher, não velha, mas também não jovem. Seus olhos carregavam cansaço, não físico, mas existencial. Ela tinha o andar de quem sobreviveu demais, de quem carregava perdas nas costas como pedras. Ela não se aproximou muito. Manteve distância, como se temesse perturbar algo sagrado. Ou morto. Eu vim perguntar por quê, disse ela. O guarda a observou por um longo tempo. Não respondeu. Ela suspirou, desapontada. Mas antes que se virasse para ir embora, ele falou. Sua voz era como madeira arranhada por ferro, enferrujada, mas firme. Porque alguém precisava ficar. A mulher franziu a testa. Mas por quê? Ninguém mais acredita no que havia atrás desse portão. Ninguém mais se importa. A cidade morreu, os homens se foram, até os deuses se calaram. Ele olhou para o portão. Tocou-o com os dedos marcados pela geada e pelo tempo. Depois, encarou a mulher. Quando tudo se vai, o que resta é a escolha de continuar, ou de desistir. Eu escolhi continuar. Ela se ajoelhou, como se as palavras tivessem peso físico. Chorou, mas não de tristeza, de reconhecimento, de espelho. Eu também perdi tudo, ela disse. Meus filhos, meu lar, meu nome. Eu ando sem direção. Busco sentido onde não há. Você parece ter algo. O guarda assentiu. Tenho um lugar, uma função, um silêncio que compreendo. A mulher sorriu, mesmo entre lágrimas. E ficou. Não falou mais. Não pediu abrigo, comida, conselhos. Apenas sentou-se a alguns metros dele e permaneceu ali. Dois vultos diante de uma porta esquecida pelo mundo. Ao entardecer, ela adormeceu. E ele olhou para ela como quem olha para o início de um novo ciclo. No dia seguinte, ela havia partido. Sem aviso, sem despedida. Mas em seu lugar, havia um pequeno amuleto deixado sobre a pedra, um círculo de ferro com 3 linhas cruzadas no centro, o símbolo da resistência antiga. O guarda o segurou por um instante e o guardou sob as vestes. Naquela noite, sonhou. Há anos ele não sonhava. No sonho, o portão se abria, não para liberar um mal, mas para revelar um campo florido, com risos de crianças e vozes de gente viva. Viu seus filhos correndo, viu sua esposa sorrindo e viu a si mesmo, sentado em paz. Acordou em lágrimas e por um instante sentiu-se humano novamente. Mas quando o sol de cinza voltou a cobrir o céu, ele se ergueu, mais firme que antes. A visita da mulher não fora um consolo, fora um lembrete de que sua vigília não era inútil, de que o gesto de ficar, mesmo que ninguém mais compreenda, era uma chama que outros poderiam seguir. Ele não protegia apenas o portão, ele protegia o valor da firmeza, o direito de não desistir. A lenda crescia, pessoas vinham, observavam, partiam, algumas deixavam pedras empilhadas como oferendas. Outras simplesmente sentavam em silêncio por minutos e depois se iam. Mas todas saíam diferentes. O guarda não pedia nada, mas ensinava com sua presença. Ele era a muralha dentro do homem, a ponte entre o que somos e o que poderíamos ser, se não cedêssemos ao cansaço. No último inverno, o portão gemeu, não com fúria, não com força, mas com cansaço, como se até a própria estrutura, após séculos de silêncio, começasse a desistir de sua existência. As dobradiças se contorceram. A madeira negra, rachada pelo tempo, soltou farpas como gritos de dor. E mesmo assim, ele estava lá. O guarda não tremia mais. O frio já não o afetava. A dor havia se dissolvido há muito tempo. Agora só restava a presença. E isso era tudo o que ele precisava. Naquele dia, ele sentiu o fim se aproximando.
não com medo, mas com aceitação. O corpo estava fraco, os músculos cederam, a mente oscilava entre memórias e névoas, mas a vontade, essa permanecia. Um garoto se aproximou. Vinha de longe, com os pés feridos e os olhos endurecidos demais para sua idade. Quando viu o homem diante do portão, parou. Sentiu algo que nunca havia sentido antes. Reverência. "É verdade?" perguntou o menino. "Que você ficou aqui, sempre?" O guarda não respondeu. Apenas ergueu lentamente o olhar e assentiu. "Por quê?" Ele não precisou falar. O menino compreendeu. Houve um longo silêncio entre os dois. Depois, o velho sentinela fez algo que não fazia há anos. Tirou a mão de cima do cajado, que agora servia como apoio, e a estendeu. Dentro dela, repousava o amuleto de ferro, deixado anos atrás pela mulher. O menino olhou para o objeto, depois para o homem. "Isso é meu agora?" O guarda assentiu, devagar, como quem entrega não apenas um símbolo, mas um legado. E então fechou os olhos, para nunca mais abrir. Mas ele não caiu, permaneceu ali, de pé, imóvel, como se até a morte tivesse entendido que não podia derrubá-lo de imediato, que mesmo no fim, ele ainda guardava. O menino ficou ali até o amanhecer, e então partiu, carregando o amuleto, carregando o olhar daquele homem, carregando a lembrança de um gesto de firmeza tão raro quanto o nascer de uma estrela em noite nublada. Anos depois, outros chegariam. Encontrariam o corpo, sim, ainda de pé, sustentado por algo mais forte que músculos ou tendões. Sustentado por propósito. E o portão nunca se abriu. Porque, às vezes, o que se guarda não é um lugar, mas um valor. E aquele homem havia guardado, até o fim, o direito de resistir, mesmo quando ninguém mais acreditava, mesmo quando não havia mais olhos para ver. Talvez você se sinta como ele, cansado, ignorado, lutando por algo que ninguém mais parece valorizar. Mas lembre-se, não é o número de pessoas que vê sua luta que define seu valor. É o fato de você ainda estar de pé. Você não precisa de aplausos. Você não precisa de plateia. Você só precisa decidir. Não cair hoje. Amanhã, não importa. Hoje, você ainda está de pé. Gostou dessa história? Se ela tocou você de alguma forma, comente aqui embaixo o que achou. Me diga, o que você está guardando? O que te mantém de pé? E se você quer receber mais histórias assim, sombrias, intensas e verdadeiras, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Toda semana, uma nova história que te faz lembrar que ainda vale a pena resistir. Você não está sozinho.